ele para a gente evitar que o paciente venha colonizado ou que tem um histórico de internação nos últimos 3 meses, ou que tem um vindo de home care, ou aqueles pacientes institucionalizados há mais de 48 horas, ou que frequentam clínicas de diálise, né, para fazer hemodiálise ou diálise peritoneal, e também aqueles pacientes que estão internados e por algum motivo de piora, já tendo um histórico de uso prévio de antibiótico, começam a usar polimixina ou aminoglicosides, né, por suspeita de infecção por gram-negativos multi-R. Esses são os pacientes que nós colocamos em precaução de contato preventiva, né? Então, esses pacientes, eles deverão ser solicitados as culturas, né, no caso de ter algum sítio de infecção suspeito, né, faz a cultura daquele sítio, né, se for urinário, se for um paciente entubado, secreção traqueobronca, se for de algum outro sítio que se dê para colher cultura, e além disso faz as culturas de vigilância, né, que é um swab retal que a gente vai pesquisar KPC, né, Klebsiella produtor de carbapenemase, ok? Então, esses pacientes inicialmente ficam em precaução de contato até o resultado dessas culturas. Lembrando que pacientes que vêm desses outros serviços com dispositivos invasivos devem ter esses dispositivos substituídos, exceto, obviamente, aqueles pacientes que têm contraindicação médica. E são considerados dispositivos invasivos catéteres vasculares, as fundas vesicais e as próteses ventilatórias, né, traqueóstomo, máscara, laringe e tubo endotraqueal, né. Lembrando que a gente não considera dispositivo invasivo aquele paciente que tem sonda enteral, gástrica ou uma própria gastrostomia. E após o resultado dessas culturas, quem é que fica em isolamento e quem é que sai, né? Então, um paciente vai permanecer isolado se o swab retal for positivo para KPC, ou se o resultado da cultura daquele sítio suspeito, né, que ele fez, né, se é uma infecção urinária, sítio urinário, respiratória, secreção traqueobronco-lavado, né, então, daquele sítio, ele vem com uma bactéria multiresistente, ou seja, aqueles gram-negativos resistentes a carbapenêmicos, né, e ou a polimixina, e aqueles gram-positivos resistentes aos glicopeptídeos, né, vanco e TEI, ok? Então, esses pacientes, eles permanecerão em precaução de contato, né, até o final da internação. Então, não tem necessidade de repetir cultura, e se por acaso vem uma outra cultura do mesmo sítio negativa, ele não sai do isolamento, ele fica até a alta, ok? Esses pacientes que tiveram um histórico de culturas positivas para germes multiresistentes, se ele volta a se internar nos próximos 3 meses após a alta, ele continua isolado, não precisa nem colher cultura de swab para saber se ele está colonizado ou não. Então, ele fica isolado até a alta. Se esse paciente vai para casa e passa mais de 3 meses e volta, ele vai entrar naquele protocolo dos pacientes com precaução de contato preventivo, né, que a gente já explicou, ok? E os pacientes em que os swabs vem negativo para KPC, aí ele sai do isolamento. Aí, o swab de vigilância vem negativo para KPC e também as culturas do sítio suspeito vierem negativas para essas bactérias que a gente já falou, né, ok? Lembrando que a gente não tem mais necessidade de repetir o swab, se ele vier negativo, ok? Isso, inclusive, é uma das mudanças no protocolo de isolamento empírico. Então, vamos lá. Lembrar ou relembrar, ou destacar as mudanças do isolamento de contato empírico, né, do que a gente tinha para o que a gente tem agora. Então, para fins de vigilância, só será necessária a coleta do swab de admissão. Antes, se coletava um swab, se viesse negativo, repetir o swab, se viesse negativo. Então, não tem necessidade. Colheu o swab de vigilância, deu positivo, fica isolado até a alta, deu negativo, sai do isolamento, ok? E também não é mais recomendada aquele precaução de contato preventivo dos pacientes que estão na enfermaria do nosso próprio hospital, do Otto Santos Dumont, e vão para a UTI, a menos que ele tenha um histórico de bactérias multiresistentes.
Mas se ele não tiver nenhum histórico, só pelo fato dele ser transferido de um setor para o outro, não fica mais isolado, ok? E lembrando que em nenhuma dos casos descritos, né, é necessário ficar repetindo esses swaps de vigilância, né? Então, colheu o swap da admissão, vê o positivo, fica isolado até a alta, vê o negativo, sai do isolamento, ok? Gente, era isso que a gente queria lembrar, né? Enfatizar que isso está sendo passado, inclusive, para a auditoria também, e já foi concordado com os auditores, né? Eles compreenderam, né, essa mudança, e a gente fica à disposição para vocês, tirarem alguma dúvida que possa vir a surgir, né? Então, o horário de funcionamento presencial do nosso serviço, controle de infecção hospitalar, é de 8 às 18, né, de segunda a sexta, né? A gente fica no terceiro andar, o bloco da UTI, mas independente esse horário que a gente está presencial, se tiver alguma dúvida, pode ligar para mim ou para o Bruno, né? Nós somos os que ficamos à disposição de vocês nesses horários fora dos convencionais. Ok, gente? Muito obrigado e ficamos à disposição e estamos aqui para próximos treinamentos, a gente vai trazer novidades para vocês.